O batom é algo que fica na boca. Ele chega na boca, mas ele não entra. E é necessário que ele não entre, porque se ele entrar, sempre vai aparecer alguém para tirá-lo. Você já viu uma mulher chegar numa festa com os dentes sujos de batom? Sempre aparece alguém com um guardanapo e fala: limpa seus dentes, o batom os sujou. Assim é um negro, assim é um pobre na faculdade. Eles sujam. Ele consegue às vezes até entrar, mas a permanência dele é muito difícil. Sempre tem alguém para tirá-lo, assim como o batom dos dentes. Então, baseado nisso e na minha história, que sofri muita discriminação, sofro muito preconceito aqui dentro da UF, eu tenho que matar um leão a cada dia para permanecer aqui. O batom também, ele chega na boca, mas toda hora você tem que dar um retoque, porque ele vai saindo aos poucos, vai se apagando. Assim acontece com nós negros, nós pobres, os homoafetivos, o gordo, o magro demais e o velho. Apesar do Brasil estar se tornando um país de idosos, porque nossos jovens estão morrendo cada dia mais cedo, os idosos tiveram que vir para o mercado, tiveram que pedir licença e vir à luta. Então vamos nos reciclar, vamos nos preparar para o futuro. E é isso que está acontecendo. Eu, depois de idosa, vim fazer a minha primeira graduação. Qual o seu nome, por favor? Oi, me chamo Yasmin. O seu curso? Pedagogia. Então, meu nome é Lídia Segala, sou professora de antropologia. Marina, eu sou aluna de Ciências Sociais. Guilherme, sou da pedagogia. Felipe, História. História. Felipe? E o seu? Meu nome é Eulália, faço pedagogia, estou no 6º período e nasci em Niterói e moro em São Gonçalo. Yasmin, o ingresso na UF foi muito difícil para você? Eu confesso que foi um pouco difícil sim, porque eu, na época, no ano do vestibular, eu prestei no meu último ano do ensino médio, então eu estudava de manhã e eu precisava trabalhar durante a tarde para poder ajudar a minha mãe em casa. Então eu saía direto da escola, ia para o trabalho e aí eu consegui fazer vestibular num pré-vestibular comunitário próximo da minha casa e eu saí direto do trabalho para o pré-vestibular. Então eu ficava muito cansada e isso até implicou um pouco no meu rendimento na escola, porque eu tinha que estar muito cedo. Então eu realmente ia extremamente cansada para a escola, mas no final deu tudo certo. Então, eu venho de uma realidade social que eu poderia dizer que não é o mais comum da população negra, né? Eu venho de uma família de classe média. Então, assim, eu sempre estudei, o processo comigo foi um pouco diferente, né? Então, assim, ter acesso à universidade, eu passei, vim, sempre estudei em escola particular. Então, assim, a minha vivência é um pouco peculiar perto do que a população negra, na maioria dos casos, vive. O que é uma exceção. Eu tenho a noção que é uma exceção, assim, né? O próprio Joaquim Barbosa falou isso. Quando perguntaram para ele sobre as cotas, por exemplo, se ele era a favor ou não. Ele falou que é super a favor, porque, na verdade, ele entende que ele é uma exceção. Então, assim, na verdade, a gente não quer um país de exceções. A gente quer um país que realmente inclua pessoas, né? Que não julgue pela cor de pele ou que você, enfim, que possa incluir pessoas dentro das ordens, né? Da universidade, tudo isso. Não foi muito fácil não, foi assim período de bastante tensão assim durante todo o ensino médio, porque desde o fundamental eu já tinha preocupação se eu conseguiria chegar à universidade, que na época eu não pensava nem em pública, que era uma coisa que não fazia parte da minha realidade. E aí depois, durante o ensino médio, contato com os professores que já tinham vindo de universidades públicas e tal, eu comecei a ter isso assim como um sonho e uma preocupação de como, não tendo disciplinas específicas, tendo disciplinas específicas do curso normal, como que eu ia passar na prova. E aí foi assim, aí eu tentei fazer cursinho, fiz um pré-vestibular social e assim, depois o ingresso não foi tão difícil, porque o curso que eu tentei foi um curso que não tem uma concorrência tão grande e eu também tive um bônus cota de aluno de escola pública. Olha, o meu ingresso foi tardio, né, como eu já disse.
Foi através do vestibular. Não utilizei cota nenhuma, não obtive nenhuma bonificação, tá? Porque eu não pedi nada. Fiz o vestibular, eu tinha mais de 30 anos que eu não estudava. E aí eu entrei no CEDERJ, um curso preparatório, um pré-vestibular social, tive algumas aulas, tá? Fiz o intensivão, como eles chamam, e aí fiz a prova para a UF e para a UERJ. Passei na UERJ, mas me decidi pela UF, que era um sonho. Sempre sonhei estar aqui, sempre quis estar aqui na UF. Mas foi um ingresso, foi assim, razoavelmente bom, porque eu nunca havia feito um vestibular na vida, nem assim, tipo, simulado, eu não tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz um vestibular na vida. E passei direto, tá? E aqui estou. A UF é uma universidade dentro de uma grande cidade, né? Por mais que Niterói... Eu considero Niterói e Rio de Janeiro uma conjuntura econômica muito próxima e uma bolsa de R$400, ela não supre as necessidades que uma pessoa tem numa cidade grande, né? Só o aluguel, se você for morar numa república aqui em Niterói, um quarto é R$400. A UF até hoje não tem moradia estudantil e quando tiver não vai suprir a demanda, né? A UF tem cerca de talvez 30 mil estudantes em toda a sua extensão, né? E a moradia estudantil não pega nem 1% disso. Então, a questão da permanência na universidade para o estudante hoje aqui é um desafio. Sim, desde o início eu precisei sempre me inscrever nas bolsas que a faculdade disponibiliza para poder estar me mantendo aqui na faculdade, porque a minha mãe não tem condições de me sustentar aqui. Então, desde o início eu tinha bolsa de auxílio transporte, e aí depois, logo em seguida, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, que eu saí há pouco tempo, fiquei 2 anos. E aí agora eu estou ingressando numa de PIBID, para poder estar tentando suprir o que eu necessito aqui na faculdade, questão financeiramente. Quando eu estava assim no processo, tipo, faz matrícula, eu fiquei sabendo que estava tendo inscrição para a Bolsa Emergencial. Aí eu me inscrevi na Bolsa Emergencial, me inscrevi também na minha cidade para o auxílio transporte, e aí no primeiro período eu recebi o auxílio transporte para vir, que eu vou final de semana, e também recebi essa bolsa emergencial que eu usava para pagar o aluguel. E assim, só que ainda não dá, porque a gente tem xerox, tem livro, tem sempre uma coisa e outra, alimentação. Na época das bolsas, o aluno não tem que provar que é pobre, o aluno tem que provar que é miserável. Ele tem que provar e documentar para receber R$400, que não vai suprir a necessidade dele, tá? E aí eu te pergunto, com R$400 vai cobrir o dinheiro que a gente paga nas xerox todos os dias, no mínimo 5 professores pedindo textos diferentes. O fato de você ter uma bolsa, apesar de ser uma ajuda de custo, eu acho que a universidade poderia ser, de repente, mais flexível em relação a te permitir, te dar liberdade de você ter algo paralelo, porque o valor que fornecem de ajuda de custo em uma bolsa é muito insuficiente para a gente se manter de fato com gasto de xerox, alimentação, passagem. Então eu acho que poderia ver se poderia restabelecer algum outro critério, não sei, ou aumentar um pouco o valor, porque a gente literalmente se dedica ao que está proposto no edital, a gente cumpre com as nossas obrigações de bolsista, mas o valor realmente ele deixa a desejar para quem necessita estar aqui. Bom, com relação a essa questão das bolsas impossibilitarem de ter algum outro vínculo, eu acho isso complicadíssimo, foi bom ter perguntado, porque com relação à permanência, eu acho que isso para mim é uma das coisas que mais pega. E inclusive assim, pensando academicamente e assim, para minha formação,
uma bolsa, por exemplo, de iniciação científica ou de algum projeto de pesquisa, de algum projeto de extensão. Isso eu considero muito importante. Então eu optei por não estar trabalhando, se eu conseguisse uma bolsa, mesmo que passando por alguma dificuldade, enquanto eu conseguir não ter que trabalhar, para me dedicar à minha formação. Olha, me incomoda o fato de ser longe da minha cidade e de ser um espaço que não é aberto a todos. Eu acho que aqui, por ser um espaço de produção do conhecimento e universidade, deveria ter um universo de conhecimento que deveriam todos ter acesso. E o que me incomoda é a distância entre o que é discutido aqui e a realidade social. Eu acho que o que mais me incomoda, e até em função das outras pessoas, é a questão da fila do bandejão, o tempo, o horário que eles abrem. Hoje, por exemplo, tinha um papel dizendo que o bandejão iria abrir só 12h30, sendo que não tinha nenhuma justificativa. Então, assim, muitas pessoas saem até dos outros cursos, dos outros campos, para poder vir almoçar, que depende do bandejão, porque às vezes precisam ir trabalhar, tem outra aula, e aí chega aqui e simplesmente não tem nenhuma justificativa do motivo do atraso, não comunicam o atraso, e aí as pessoas acabam, às vezes, deixando de almoçar. E a gente não sabe, às vezes não tem condição, só depende dessa refeição para poder se manter durante a tarde toda. Então, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Eu acho que deveria disponibilizar um horário mais acessível e questão de comunicação mesmo, de consideração em relação aos alunos da universidade. Apesar de eu ter certeza que a UF é o melhor lugar para se estar, tá? Tem muita coisa aqui que realmente é um incômodo. Aí não é só para Eulália idosa, não é para Eulália negra, é para todo o aluno em geral, tá? Tipo, as filas no bandejões, por conta de quê? O bandejão, ele não dá conta. Aumentaram-se blocos, aumentaram-se número de pessoas, mas o bandejão continua o mesmo tamanho, o mesmo número de funcionários, panelas iguais. O cardápio realmente deixa muito a desejar. Nós não aguentamos mais comer carne moída, nem aquela almôndega horrorosa. Tudo bem, eles falam, é 70 centavos. Mas eu posso dar uma lista de coisas que custam bem barato e pode produzir uma refeição muito mais digna do que aquela carne moída e aquela almôndega, tá? Nós somos pobres, mas comemos direitinho. Olha, na UF, eu nunca sofri esse tipo de discriminação e preconceito, não. Que eu lembre, né, exatamente de situações específicas. Mas eu sei que a universidade é um meio excludente e a gente vive num país que tem muito racismo e discriminação. Então, assim, na minha vida, eu já sofri discriminações e preconceitos, né? Por causa da minha cor, por causa, enfim, por ser também mulher, em muitos ambientes. Eu chegava aqui na UF, tinha pessoas que me confundiam com as faxineiras. Nada contra as faxineiras, é um trabalho como outro qualquer. E eu me sentia incomodada de ser comparada com elas, confundida com elas, pelo fato de eu estar desempregada, sem um centavo, sem trabalhar, e estudando, para poder estudar. E aí vinha alguém e falava, essa aí não é estudante, essa aí é trabalhadora. Isso me incomodava. E aí eu ainda perguntava, você está me confundindo com a faxineira pelo pano de chão que você não está vendo? Pela vassoura que você não está vendo nas minhas mãos? Ou é pela minha cor? Ou é pela minha idade? Ou é pelo meu peso? O que o leva a crer que eu seja uma trabalhadora e não uma estudante. Então isso me incomodava muito, tá? Mais da forma que eles falavam. Esses jovens que ficam na portaria, na época do acolhimento estudantil, eles ficam aliciando os jovens incautos para abrirem contas e oferecendo muitos de fundo, e muitos assinam. Mas eu sou invisível. Eles dão porque está à minha direita, o que está à minha esquerda, o que está à frente, o que está atrás, mas para mim eles não oferecem nada, porque eu não faço parte do perfil de um universitário, tá? Eles não me veem como isso.
Tem uns que ainda falam, quando eu falo assim, e o meu? É só para estudante, senhora. Próprios funcionários, quando eu vim fazer minha matrícula, vai matricular quem? Seu filho? Não imaginava que era eu, ninguém falava, é você. Eu não faço parte do perfil, tá? Aqui não é o meu lugar. Mas eu acredito que vai ser. Eu não quero ser um batom. Eu cheguei na boca e eu vou entrar. Eu acho que é impossível a gente recortar, né, esse batom de hoje, como você diz, sem levar em conta a história cultural desse país. Né? Esse país, sabemos, e eu repito isso várias vezes ao longo das minhas aulas, é um país extremamente autoritário, hierárquico, excludente. Né? Nós tivemos uma história colonial, né, onde uma pequena elite, não é, dominava e determinava, né, o que era ser gente, né, o que era ter direito. Então nós somos herdeiros aí, né, de uma situação, de um longo período de escravidão no Brasil. Né? Nós somos herdeiros aí de uma hegemonia cristã, né, também longa e excludente. Né? Então eu acho que estamos aí num processo de mudança, de tensões, de conflitos, de reivindicações. Né? Até um tempo atrás a universidade era completamente branca. Né? Hoje, com todas as dificuldades, né, você pode dizer presente, né? Você e muitos outros, e cada vez mais gente. Né? Então, quer dizer, como é que a gente ocupa esse lugar? Quer dizer, eu acho que esse é um projeto, né, para muitas gerações, né? Porque as relações de força, as relações de poder, as relações de controle, né, estão na nossa história, estão no nosso tempo presente, estão nas lógicas institucionais, né? E a gente precisa dissolver esse nós, esses nós, para nós. Porque eu ouvi uma frase bem antiga do Martin Luther King, que ele fala, onde ele fala, eu tenho um sonho. Aí sempre que eu ouço essa frase eu digo, eu também. Outro cara que eu gosto muito que é o John Lennon. Quando o John Lennon fala, alguém diz que o John Lennon falou, o sonho acabou. Eu digo, eu sinto muito por você, o meu ainda não acabou. E eu vou realizá-lo. Eu estou aqui, não é só por conta do meu sonho, é porque tem pessoas da minha classe social, da minha idade, da minha cor, que não acreditam mais. E eu quero que eles saibam que é difícil, mas que é possível sim realizar o sonho de ser universitário. Matamos um leão por dia? Matamos. Passamos por dificuldade financeira? Passamos. A bolsa é pequena? Muito pequena. A alimentação é precária? É. Burocracia? Demais. Mas temos que insistir. Temos que insistir. Porque se não formos aquele batom de 24 horas que permanece, tá? Vamos desaparecendo aos poucos e vamos nos limpando. Porque eu falo para a UF o seguinte, não basta dizer entre. É necessário que se diga entre e fique à vontade. Mas não é necessário que diga entre e fique à vontade. É necessário que se diga entre, fique à vontade. E só saia quando estiver satisfeito de tudo que veio buscar aqui. O que nós viemos buscar aqui? O conhecimento. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade